É Dorina de Gouveia Noel. Eu nasci Dorina Monteiro de Gouveia. Nasci em 1919. Eu aprendi a ler muito cedo, porque uma professora de piano de minha irmã, eu tinha uma irmã só por parte de pai, e nas aulas de piano a professora resolvia começar a me ensinar a ler. Sei. Tanto que ela me deu um livro que até hoje eu me lembro dele e das histórias que o livro continha, que se chamava Eu Sei Ler. Os livros sempre me atraíram muito. Livro era uma coisa que me dava muito prazer. Eu acho que a resignação é uma forma da gente aceitar as coisas, porque se você não aceitar, você nunca pode viver tranquilo. Então, a resignação é uma aceitação. Há fatos na vida que você não pode mudar. Sim. E não é revoltando a pessoa que se revolte que vai resolvê-los. Então, olhe como Deus encaminha, né? Porque uma das dificuldades que muitas pessoas cegas têm é ouvir a leitura quando elas foram acostumadas a ler, né? E eu estava acostumada nas nossas aulas, eu gostava de ler alto. O dia que eu estava em casa de uma amiga que tinha ido para a Europa. E ela trouxe fotografias a bordo de toda a viagem maravilhosa que ela fez. E eu estava justamente passando uma fotografia para uma pessoa que estava ao meu lado, uma das minhas colegas, sim, quando eu percebi, eu vi escorrer como se fosse no vidro de uma janela. Sim. Eu vi a minha hemorragia. Sim. E eu assustei, é claro, porque depois ficou tudo embaçado. Olha, você quer saber de uma coisa? A gente nunca pensa que vai ficar cega a vida toda. Eu soube que o Jackson respondeu a essa pergunta da mesma maneira que eu. Você não pensa na hora. Talvez por isso a gente não se apavora. O que eu procurei, que é muito do meu temperamento, para tudo eu quero dar uma solução. A informação, hoje já como técnica, é que a pessoa cega precisa ter do mundo em que ela vive. E ela precisa participar. É conhecer e participar. E se você vir bem o meu trabalho, foi muito nessa área, sempre. A participação da pessoa cega na vida, desde criança, no trabalho, na escola, em tudo. Eu tive que estudar, oficializar na Caetano de Campos através de um decreto, porque eu não podia. Quando eu fui fazer exame de olhos, o médico me examinou e disse: mas para que você quer para você? Você não vê, você não pode. Não vai dar para você estudar. Eu disse: ué, mas eu vou tentar, doutor. Isso a gente não sabe se pode ou se não pode. Já sabia Braille, coisa. Então, já dominava o sistema Braille. E ele disse: bem, agora você tem um decreto, eu vou autorizar, porque está aqui o decreto, mas não venha me pedir para lecionar depois. Sim. E eu fui pedir depois. E no dia 3 de setembro nós já fomos com bolsa de estudos para os Estados Unidos. Sim. Aí ficamos 1 ano e meio e elas continuaram aqui com Adelaide, já aí então faziam transcrição de livros, mas sem máquina, sim, sem todo o material necessário. Sim. A integração, a inclusão já existia desde 1900. Tem gente que diz que a inclusão é recente, é nada. Nos Estados Unidos começou no ano de 1900, com classes Braille nas escolas comuns, onde as crianças aprendiam o Braille, aprendiam a ver os mapas, tudo, mas frequentavam a classe comum. Já naquela época, os Estados Unidos tinham um avanço fantástico
A Europa também. Mas a inclusão começou aqui no Brasil conosco antes de muito país europeu fazer. Enfim, em tudo nós temos excelentes profissionais com um conhecimento do que a pessoa cega precisa e o que é importante. Porque quando você quer fazer alguma coisa para uma comunidade, primeiro você tem que ver o que a comunidade quer. Não é o que eu ou outra pessoa queira fazer, é o que os cegos precisam. Então você precisa ser muito humilde e muito sábio. Foi perguntado para os meninos, as crianças do Padre Chico, que nome eles iam dar para a sala. Eles pediram que a sala tivesse meu nome. Foi esse o início da Biblioteca Braille. Foi uma salinha na própria biblioteca infantil, que Dona Lenira cedeu e entusiasmou a gente, porque ela foi permitindo que as crianças, nós arrumamos até o ônibus para trazer as crianças, e uma das professoras formadas, uma das professoras especializadas, passou a trabalhar na sala, dentro daquele espírito de participação, e não era só para a criança do Padre Chico, era para todo mundo que vier. Acompanhando essa felicidade, eu começo a pensar o que mais a gente pode fazer. Com certeza. Porque o que existe de tecnologia hoje, nós ainda somos minúsculos. Sim. Tem muito que fazer que diz respeito ao ser humano. Você não pode parar só numa conquista. Sim. Você precisa ter ambição de querer muito mais. Sim. Porque é muito mais que existe. Por que não se vai fazer mais? É preciso fazer mais. Por exemplo, que Newton teria um físico cego para colaborar com ele nas teorias de luz e cor. Luz e cor. E ele era cego. E o Saunderson trabalhava com Newton. Que quando eles pensarem em desenhar um instrumento, ou uma roupa, seja o que for, pensem que há pessoas cegas, há pessoas que não podem se mexer, há pessoas surdas, e que tem que haver uma via para eles, porque o mundo não é só feito de pessoas anatomicamente perfeitas, sensorialmente perfeitas, e que todos têm o mesmo direito. Então existe uma diferença natural que pode ser vista pelos olhos, pode ser percebida pelo tacto. E é isso que os designers de hoje, de uns tempos para cá, eu ando falando muito neles. Porque são eles que bolam os equipamentos. Que eles que buscam linhas melhores para serem percebidas, para serem usadas. Então que eles pensem também nas pessoas que existem nesse mundo, que são cegas, que são surdas, que são deficientes mentais, que têm problemas de mão, de braços, de tudo isso, como isso tudo é importante. E tudo isso, as rampas, as possibilidades de apoio. Por exemplo, nós temos a óculos hoje, que a pessoa cega pode usar, não são bem óculos, eles são para visar todos os obstáculos superiores. Você lê várias revistas, você lê vários jornais. Se você for analfabeto, você vê na televisão, você não ouve só. Então você tem muitas oportunidades. Nós cegos temos menos. Então eu acho que a informação deve ser, o acesso à informação é importante e ele precisa crescer. Então informação e acessibilidade a todas as coisas que depende, são objetos para você comer, para você beber, para você usar,
para roupa, para você poder fazer maquiagem, para você pentear melhor seu cabelo. Tudo isso, quando as pessoas fazem, quando desenham, quando se dedicam a novos equipamentos, pensar um pouco que o mundo não é feito só de perfeições. Participação, convivência, evitar preconceitos. Agora, a gente tem que preparar também um pouco as pessoas certas. Eles precisam conhecer os seus limites, aceitar. Não é fácil, mas é possível. Apesar de tudo que me aconteceu, até aqui eu sou capaz de entender que isto me aconteceu, que a minha limitação é esta e que se os outros me rejeitarem por isso, eu vou ter que entender. Agora, eu procurar sempre melhorar, né?